Olá! O Câmara Rio Notícias especial de hoje fala sobre o novo surto de conjuntivite que atinge o Rio de Janeiro. O aumento expressivo do número de casos chamou a atenção da Prefeitura, que intensificou o atendimento à população em vários postos e unidades de saúde. Para falar dos sintomas da conjuntivite e do tratamento da doença, a nossa reportagem conversou com um especialista, o médico Luiz Carlos Portes, diretor da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Doutor, como é que a gente caracteriza esse surto no Rio de Janeiro? É possível dar uma dimensão desses números? Esse surto agora está numa fase bem grande no Rio de Janeiro, principalmente pelo verão, a proximidade maior das pessoas, e é uma conjuntivite virótica. Então, é altamente contagiosa e havendo cuidados necessários na higiene de cada um de nós para evitar a propagação do surto. O que caracteriza o surto? Existe uma diferença em relação à epidemia, mas como é que a gente consegue entender a gravidade da conjuntivite justamente nesse período? É um vírus, é uma conjuntivite virótica, apesar de ter outros tipos de conjuntivite, como alérgica, bacteriana, fúngica e até traumática. Essa conjuntivite virótica é geralmente um tipo de um adenovírus. Eu diria como se fosse uma gripe que se propaga aos grandes surtos gripais, que se propagam facilmente. Então, esse período, essa conjuntivite virótica, abrange, então, quer nas escolas, quer nas repartições, no trabalho, como ela é altamente contagiosa, há uma propagação muito rápida dessa patologia. Como é que existe o contágio? Pode ser simplesmente, às vezes, na fronha do travesseiro, ou até mesmo na piscina, não é isso? Ou seja, diferentes ambientes. Você pega um ônibus, o indivíduo com a conjuntivite com secreção, ele passa a mão nos olhos e põe a mão ali nos balaús do ônibus. O outro segura e sem querer coça os olhos. Na escola, pega a caneta, criança, computador, iPhone, isso tudo. E toalha, como você falou, fronha, propaga muito fácil. Qual deve ser a prevenção? Lavar as mãos já deveria ser um hábito, mas poucas pessoas fazem. Eu até cito um exemplo. Hoje no consultório eu tive uma conjuntivite. Olho, secreção, a primeira coisa que ele fez quando saiu da consulta foi pegar na minha mão. Então tem que ter uma higiene. Lavar a mão, passar álcool na mão depois de lavar, para evitar que o que eu pegue nos outros pacientes propaga. Então os cuidados de higiene são fundamentais. Lavar as mãos e manter os olhos sem coçar, sem botar a mão nos olhos. Agora, se eu percebo os primeiros sinais da conjuntivite, como deve ser o meu procedimento enquanto paciente? Eu posso me automedicar ou devo buscar orientação para não agravar o caso da conjuntivite? Ótima pergunta. Nos primeiros sintomas que você perguntou, o olho é rápido, o início é muito rápido. O olho tem um gânglio, que geralmente surge pré-auricular. As pálpebras apresentam inchadas. Quando acorda de manhã, aquela secreção, aquela remela com os olhos grudados. Os olhos ficam vermelhos. O paciente tem uma sensação de areia, como se tivesse um corpo estranho, fotofobia, a luz incomoda ele, e aquilo permanece o dia todo com períodos de melhoras e pioras. Então, o cuidado inicial é procurar em casa, antes de procurar o profissional, para avaliar se a conjuntivite está mais severa ou menos severa. Você faz uma compressa fria, evita pôr a mão nos olhos e coçar os olhos. Compressa fria é importante também que seja feita ou com soro fisiológico na geladeira, ou então uma água fervida, filtrada, que você bota na geladeira e põe a compressa com uma gaze, com um lenço sobre os olhos. Isso já alivia esse incômodo? Já alivia muito os sintomas, não só pela vasoconstricção da água fria, mas também como se fosse um conforto para os olhos, até procurar o profissional que vai entrar com a medicação. Não podemos buscar o conselho com quem já teve usando o mesmo tipo de remédio. Cada um reage de uma forma, não é isso? Eu já vi até receita de limão. Se limão fosse bom, isso é o caso mais grave, né, doutor? Agora, normalmente as pessoas acabam indicando o colírio, enfim, o remédio, aquilo que ele já usou anteriormente. Exato. Mas as pessoas podem desenvolver uma diferença em relação à doença, não é isso? Você usar um colírio de cortisona. Não é bom numa fase dessa de uma conjuntivite virótica, que vai tirar mais um pouco da tua imunidade. Então, cada caso é um caso
e o profissional médico oftalmologista que vai avaliar. Qual o risco da conjuntivite? A gente observa que algumas pessoas têm uma conjuntivite um pouco mais leve, outras desenvolvem um período máximo, né? Varia entre 7 a 10 dias, mas desenvolvem. Eles podem ter algum tipo de problema depois da conjuntivite? Excelente pergunta. Você pode ter. Depende muito da imunidade de cada pessoa. Se a pessoa tem uma imunidade baixa, está vindo de um processo infeccioso, é lógico que o quadro de uma conjuntivite virótica vai ser mais acentuado nessa pessoa. Se a pessoa já tem uma boa resistência, mais saudável, então o quadro pode ser menor. Ela cursa em torno de 4 a 7 dias ou 10 dias, dependendo da defesa de cada organismo. Agora, todo cuidado é pouco, e a gravidade que ela pode ocasionar é um infiltrado, é uma aderência que cria entre a pálpebra e a conjuntiva, que é uma membrana. E essa aderência, só o profissional que pode limpar e afastar. E um caso ainda mais severo, pode ocorrer algumas ulcerações ou microulcerações na córnea, um infiltrado corneano. E isso vai levar muito mais tempo e tem que haver um cuidado maior junto ao profissional. A que o senhor atribui o fato da gente ter tido um aumento aí de 40% em relação ao número de casos? A gente teve um verão diferente, ali não foi tão quente, mas assim, é justamente numa alta temperatura que a conjuntivite aparece. Mais o contato, a população mais próxima. A gente não observava tantos casos, né? Assustou um pouco nesse verão. Existe alguma característica que possa mas explicar é mais isso? Aí a temperatura e a proximidade e cuidados de higiene. Eu não sei se você lembra, você não é mais jovem, lembra do Lacerdinha, naquela época que caía da árvore e dava o olho ficava vermelho? Também tem um quadro que dava. Então é pela proximidade, pela temperatura e pelo contato das pessoas. Há uma diferença em relação à faixa etária na avaliação do médico, não? Tanto criança quanto adulto pode ser contaminado e desenvolve do mesmo jeito. Agora, é muito importante que as pessoas tenham a consciência de que não podem frequentar o mesmo ambiente e devem buscar talvez um isolamento dentro de casa em relação à conjuntivite, né? No ambiente de trabalho tem que buscar uma licença médica para justamente conter essa situação, né, doutor? Ambiente de trabalho, escola, criança na escola que vai com quadro de conjuntivite, ainda mais a criança que não tem aquele cuidado, coça o olho, pega na mão do outro, e aí tem que afastar realmente. Onde estão os maiores riscos? Ambiente familiar, trabalho, na experiência que o senhor tem dentro do consultório? Ambiente familiar, tem muito caso que propaga, é aquilo que a gente já falou, fronha, travesseiro, toalha que lavou a mão, e escola é muito comum também. Qual o alerta que o senhor daria justamente nesse período? A gente está acabando aí o verão, mas ainda tem uma temperatura um pouco elevada, né? Qual que é o alerta nesse final aí de surto, mas ainda preocupante? Eu acho que são os cuidados de higiene que deve ter quando está num ambiente que tem muita gente, pode ter alguém com conjuntivite. Então, lavar a mão, passar álcool e evitar o máximo possível botar a mão nos olhos. Os olhos já têm a lágrima para lubrificar ele, não é a tua mão que vai ajudar. Agora, existe uma preocupação muito grande, além dessas situações que a gente não dimensiona, né? Por exemplo, numa piscina, como que acontece esse tipo de contágio? A piscina, eu diria que a água da piscina já tem cloro, já tem uma piscina tratada, já tem barrilha, tem outros produtos químicos que o vírus não vai proliferar ali. E nem ele sai voando do olho para pegar no outro olho. Mas saiu da piscina, deitou na cadeira, pegou uma toalha, esfregou, o outro vai pegar a mesma toalha, aí o contato é feito. Mas não pela água da piscina. As pessoas não podem deixar de lavar a mão. Não pode deixar. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Voltamos com você, Ingrid. Obrigada, Sérgio. E o Câmara Rio Notícias especial de hoje fica por aqui. Até a próxima.